Amém. Quem é que está entusiasmado de estar aí hoje, igreja? Pessoal que ainda está um bocadinho ensinado, dormiu 1 hora a menos, não é? Eu sei como é que é. Bem, eu não durmo, tenho 3 filhos pequeninos, então 1 hora a menos, o que é isso, não é? O que é isso quando tu não dormes 1 hora a menos? Não é nada. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Não é preciso. Obrigado. O que é 1 hora a menos quando a gente não dorme à noite, pessoal? Não é nada. Fácil. É fácil. Então nós temos estado numa série de mensagens que se chamam Valores que Geram Cultura, e hoje vai ser a terceira mensagem dessa série. Na primeira nós falámos de humildade, na segunda nós falámos de serviço, e hoje nós vamos falar de generosidade. E a gente vai começar em Atos 20:35, não precisas de abrir já, porque essa não é a passagem principal, que começa logo com uma passagem, com uma frase que é bem antagónica daquilo que é a realidade do nosso mundo, em que diz: é mais feliz quem dá do que quem recebe, ou algumas versões dizem, melhor é dar do que receber. Alguém acredita nisso? Eu vou perguntar outra vez, alguém acredita nisso, que melhor é dar do que receber? É porque para o mundo isso é um bocado louco, porque no mundo, como eu fui até educado pelos padrões do mundo durante 25 anos, não é melhor receber do que dar. Só que os padrões de Deus e os padrões do mundo são diferentes. Amém, igreja? E na palavra de Deus diz, não, espera aí, é diferente do que no mundo, porque no mundo é melhor receber do que dar, mas não para Deus. A palavra de Deus diz, é melhor dar do que receber. E hoje nós vamos aprender como é que a palavra de Deus nos ensina a nós sermos generosos de 3 maneiras diferentes. E para isso a gente vai abrir a Bíblia agora sim, Mateus 25, no versículo 31, em que está a falar, vejam só, do final dos tempos. Quando Jesus voltar. Alguém crê que Jesus vai voltar? E está a falar, quando Jesus voltar, olha o que é que vai acontecer. Começa aqui, Mateus 25, no versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, não vai passar aí atrás, ouve só. Ele se assentará no trono da sua glória. Vou começar outra vez, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Está toda a gente aí, igreja? Ele vem e quando ele vier, o que é que ele vai fazer? Ele vai separar. Está toda a gente aí? E vai meter as ovelhas do seu lado direito e do seu lado esquerdo ele vai meter os cabritos ou os bodes, como estão em algumas versões. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, às ovelhas, olha o que é que ele vai dizer: venham, benditos do meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês deram-me de comer. Eu tive sede e vocês deram-me de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Eu estava preso e foram-me ver. Então os justos, as ovelhas, perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Eles não estão a perceber bem o que Jesus está a dizer. Jesus, quando é que a gente viu nu e com fome? A gente não se lembra disso, a gente está a andar contigo há 3 anos. Quando é que isso foi? Ou com sede e te demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem agora à esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não me foram ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso
e não o socorremos. Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre, toda a gente pode dizer sempre, que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Passagem intensa, não é, igreja? Logo para a gente começar um domingo onde dormimos menos uma hora. Mas hoje, a partir desta passagem, nós vamos estar a falar sobre generosidade, porque eu acredito que a partir desta passagem e da passagem que nós vimos a semana passada do Bom Samaritano, que vamos voltar a reler, sabem porque é que eu gosto de pregar as mesmas mensagens? Que é para ver se entra. É verdade. Para ver se entra. Há coisas que entram às vezes aqui, a gente ouve as mesmas passagens, e a gente viu isto há uns meses atrás, entra aqui, mas ainda não entra aqui. E tem que entrar, por isso é que a gente precisa de ler, reler e deixar que a palavra de Deus penetre em nós. Podemos abrir os nossos corações para a palavra de Deus penetrar nos nossos corações, igreja? Amém. Então aqui, quando nós olhamos claramente, vai haver uma separação entre ovelhas e entre bodes. E ele vai dizer às ovelhas: venham abençoados do meu Pai. Porquê? E aqui está a primeira coisa que eu gostava que nós focássemos a partir do tema da generosidade. Porque vocês me deram o vosso tempo. Vocês deram-me a vossa presença. Porquê? Porque eu estive doente, eu estive na cadeia e vocês foram-me ver. Vocês foram-me visitar. Vocês deram-me o vosso tempo. Quantos de nós cristãos dizemos que nós entregamos a nossa vida a Deus, só que a nossa vida está demasiado ocupada para fazer as coisas de Deus? Está aí alguém? Eu sou crente, eu vou à igreja e eu leio a minha palavra, eu leio a palavra de Deus, eu leio a palavra todos os dias. Quantos de nós julgamos nas nossas mentes e nas nossas vidas que nós estamos a seguir a Deus, só que depois nós olhamos para os nossos calendários, nós olhamos para as nossas vidas e nós vemos assim: espera aí, se calhar Deus não é a coisa mais importante da minha vida e se calhar eu não estou a seguir Deus como eu devia estar a seguir. Ele diz: venham abençoados do meu Pai, porque eu estive doente, eu estive na cadeia e vocês foram-me visitar. Igreja, para quantos de nós nos catalogamos como cristãos, mas os nossos interesses ainda estão acima dos interesses de Deus? Isto é Jesus a dizer: ei, vocês não apenas disseram que foram cristãos, vocês apenas não se faziam passar por minhas ovelhas, vocês realmente eram minhas ovelhas. Sabem porquê? Porque vocês priorizaram a vossa vida com o vosso tempo a fazer as coisas que eram da vontade do meu Pai. Amém? E o meu desejo esta manhã é que a maior parte do nosso tempo seja um tempo que seja dispensado para a glória de Deus. Para um dia nós chegarmos ao final da nossa vida e dizer: se calhar a minha conta bancária não está como eu queria, se calhar todos os planos e sonhos que eu tinha, se calhar não foram concretizados ou realizados, mas o que é isso comparado com a vontade de Deus ter sido feita na minha vida? O que é isso comparado com eu ter vivido uma vida para a glória de Deus? Então, igreja, eu acho que Deus nos está a chamar simplesmente para dizer: a tua presença é importante. A tua presença. Vocês sabem, se calhar isto já aconteceu na tua vida, na tua família, no teu contexto de trabalho. Sabem, naquele momento em que tu só precisavas que alguém estivesse ao teu lado. Nem era preciso falar. Era só preciso que alguém estivesse ali. Ele estava doente. Ele estava preso. E o que é que ele está a dizer? Eu estive doente, eu estava preso. E vocês estiveram lá. Sabes aquela pessoa que se calhar marcou a tua vida? Porque simplesmente quando tu precisavas, ela estava lá. Se calhar não eram as pessoas que tu estavas à espera que estivessem lá, mas essa pessoa entendeu o poder da presença. Igreja, se calhar nós temos que começar a ser mais generosos, porque quando a gente fala de generosidade, pensa-se logo que a gente vai falar de dinheiro e de finanças, e a gente hoje vai falar de dinheiro e de finanças também, porque a palavra de Deus ensina-nos a sermos generosos com as nossas finanças e com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, etc. Mas antes disso, de que é que adianta? Vocês sabem aqueles pais que mimaram os filhos com dinheiro a vida toda, mas que nunca lhes deram presença. E era aquilo que mais importava. Era: eu só queria que tu estivesses aqui, mãe. Pai, eu só queria que tu estivesses aqui. Irmão, amigo, eu só queria que tu estivesses aqui. Porquê? Porque nós temos que aprender a ser generosos com o nosso tempo. A palavra de Deus está a dizer isso. Sabe o que é interessante fazendo o paralelismo para o bom samaritano? É que quando nós vemos o bom samaritano a passar por aquele homem que foi espancado, que foi roubado, etc., a primeira coisa que ele faz, nós vimos a semana passada, é que ele se aproximou. É que o levita, o sacerdote, eles também tinham coisas para fazer. Toda a gente tem coisas para fazer, amém? Toda a gente tem coisas para fazer, só que houve um que decidiu ser generoso com o seu tempo e dizer: eu vou parar a minha vida porque esta pessoa precisa da minha
presença. E nós temos que começar a perceber que Deus nos está a chamar. Sabes uma coisa? A tua presença em casa faz diferença. A tua presença nesta igreja faz diferença. E a tua presença nesta cidade faz diferença. Só que se calhar alguns de nós estamos tão concentrados em nós e naquilo que nós queremos que nós já nem entendemos que a nossa presença realmente faz diferença para os outros. Pais, mães, a vossa presença faz diferença. Amigos, a vossa presença faz diferença e Jesus está a deixar isso claro. Eu estive doente, eu estive preso e vocês me foram ver, mas não é só isso. A palavra que nós acabámos de ler diz: vocês hospedaram-me. Tu não estiveste apenas presente, vocês foram hospitaleiros. Sabem quantas vezes a palavra fala sobre o dom da hospitalidade? Várias vezes, bastantes vezes. Nós hoje não temos tempo para estar a ver todas essas vezes. Se calhar vamos ter uma mensagem só a falar depois sobre hospitalidade, mas a palavra fala sobre como a hospitalidade é um dom. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: Deus deu-te um dom. Sabe o que é frustrante? É ver tantas pessoas a passar ao lado de uma vida onde os seus dons e talentos nunca foram usados. E quando a gente está aqui a falar em dons, quando a gente fala de dons a partir da palavra de Deus, a gente não está a falar de 1 Coríntios agora dos dons espirituais, a gente não está a falar dos dons ministeriais lá em Efésios 4, a gente está a falar de Romanos 12, de dons que foram dados por Deus quando nós nascemos. Vocês sabem quantas pessoas têm dons que elas nem sequer são cristãs porque elas foram programadas, elas foram criadas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, verdade ou mentira? Então, quando nós somos criados, escutem uma coisa, os dons que estão lá em 1 Coríntios 12 são dons espirituais. Quem é que dá esses dons? O Espírito Santo. Porque são dons espirituais. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo que agora habita em nós, dá-nos dons, verdade ou mentira? Agora, quando nós falamos dos dons ministeriais em Efésios 4, quem é que dá esses dons? Esses dons são para a igreja crescer à estatura de Cristo. Quem é que dá esses dons? Jesus, porque foi Ele que constituiu a igreja. Mas quando nós estamos a falar de Romanos 12, destes dons motivacionais, são dons que nasceram connosco. Vocês sabem aquelas pessoas, por exemplo, isso foi grande parte da minha vida, eu já conheci pessoas que elas nasceram com o dom para cantar. Alguém já viu alguém assim? Nasceu com o dom para cantar. Tem um talento, tem um dom, canta. Ela nunca teve uma aula de canto, ela nunca fez nada. Tantas vezes eu via pessoas que chegavam para ter aulas de canto comigo e eu via assim: tu nunca tiveste uma aula de canto, tu cantas perfeitamente. Porque ela nasceu com um dom. Igreja, quando nós nascemos, Deus dá-nos dons. E se calhar grande parte desses dons tu nem sabes que tu tens. Mas eu queria ler Romanos 12 para nós, só para nós ficarmos com uma ideia. E diz assim: no mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Como se quase cada um tivesse o seu dom. Cada um tem uma função para estar a cumprir. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo. E estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Nós temos dons diferentes conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Ei, Deus quis dar dons a cada um. Para que cada um, através do seu dom, do seu talento, fizesse com que o nosso corpo fosse cada vez mais forte. Quantas vezes é que tu foste abençoado pelo dom de outra pessoa? E se calhar esses dons não foram dons ou talentos que tu estavas à espera, mas dons que a palavra de Deus vai estar a falar. Vamos ler. Diz assim: quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus, deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros, que sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte o que tem com os outros, reparta-o generosamente. O que preside, faça-o com dedicação. O que ajuda os necessitados, ajude-os com alegria. Sabes aquela pessoa que com o seu dom ela espontaneamente já abençoa tanto a tua vida? Sabe aquela pessoa que tu chegas e ela tem sempre uma palavra de encorajamento para te dar? Sabes aquela pessoa que está sempre predisposta a servir os outros, esteja num dia bom ou num dia mau? Porque todos temos dias bons e dias maus, certo? Mas é aquela pessoa que não interessa que ela está num dia bom ou num dia mau, porque ela tem um dom para servir os outros, é quem ela é. Vocês conhecem alguém assim? Todos nós fomos chamados para servir, claro que sim, mas há alguns, segundo a palavra de Deus, que Deus os criou com uma predisposição, com um dom para estar a servir os outros. Escuta, tu tens um dom que foi dado por Deus. E uma das razões para nós estarmos aqui ainda a respirar é para tudo aquilo que nós fazermos ser para a glória de Deus. E uma das melhores maneiras que nós podemos usar isso para a glória de Deus é quando nós entendemos os nossos dons e começamos a usá-los. E escuta, não tem que ser dons espalhafatosos. Sabes o que é que nós acabámos de ler aí em Mateus 21? Vocês hospedaram. Eu acho que aqui toda a gente consegue abrir a sua porta de casa para dar um jantar a alguém. Estou errado?
Não são dons que nós estamos a achar assim, uau, eu tenho que tocar teclas, eu tenho que pregar ou anunciar de uma certa maneira. Ou eu tenho... Não, são dons simples. É abrir a porta da tua casa. É servir aquele irmão que está ali. É ser generoso com a tua presença, mas é ser generoso também com o teu talento. Mas não termina aí. Porque quando nós lemos, nós vimos isso. Escutem. Eu estive doente e estive na cadeia e vocês foram-me ver. Vocês hospedaram-me. E vocês deram-me comida, bebida e roupa. Sabe o que era comida, bebida e roupa na altura? Era o ordenado das pessoas. O que aqui está a dizer é que vocês deram-me o fruto do vosso trabalho. Porque quando chega ao final do mês, toda a gente recebe um. E o que ele está aqui a dizer é, vocês foram generosos com as vossas finanças, porque a comida, a bebida e a roupa eram os bens financeiros que aquelas pessoas tinham. Não havia aplicação da Caixa Geral de Depósitos, pessoal. Não havia MBWay. Não havia nada dessas coisas. Então, os bens que as pessoas tinham era o quê? Olha, isto é o que eu tenho para te oferecer. Eu tenho a minha casa, tenho comida, tenho bebida e tenho roupa. E o que é que a palavra está a dizer? Tu deste-me os frutos do teu trabalho. Era como se eles estivessem literalmente a ser generosos financeiramente. Quando é que a gente vai ver isso? Outra vez, parábola do bom samaritano. 3 coisas ele faz. Tempo, talento e finanças. Tempo, ele aproximou-se. Talento, ele tratou-lhe das... Achas que não é preciso um dom para tratar feridas? É. Eu, por exemplo, vejo uma gota de sangue de desmaio. Eu de certeza que não lhe conseguia tratar das feridas. É um dom tratar das feridas de alguém. Está aí algum médico ou algum enfermeiro? Não temos nenhuma... Pessoal, ninguém dê nada agora, ok? Está aí. Temos um. É um dom tratar das feridas de alguém. O bom samaritano, ele dá o seu tempo, ele dá o seu talento e escuta, ele dá das suas finanças. O que é que ele disse? Levou-o para a pensão, para o hotel. E disse, olha, está aqui o pagamento para ele ficar aqui a dormir. E amanhã eu estou cá outra vez. Aquilo que ele gastar, eu pago. E a palavra de Deus está a dizer que ele pagou e contribuiu financeiramente para ajudar aquele homem que tinha sido espancado brutalmente na rua. Alguém está aí? Tempo, talento e finanças. Então, se muitas vezes na igreja é fácil nós falarmos de sermos generosos com o nosso tempo, se muitas vezes na igreja é fácil nós estarmos a falar sobre sermos generosos com os nossos talentos, já na igreja quando a gente fala sobre sermos generosos com o nosso dinheiro, está-se a falar de dinheiro na igreja? Ai. Sabe porque é que é tão complexante falar de dinheiro na igreja? Porque há muito ladrão no meio evangélico. E há igrejas e pastores que usaram o dinheiro para abusar das pessoas e pregar o Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho. Serão julgados por Deus. Serão julgados por Deus. Porque quando nós vemos Jesus a irritar-se altamente no templo, sabem quando é que é? Esta casa devia ser uma casa de oração e vocês transformaram-na no covil de ladrões. Porque vocês estão a usar a casa do meu pai como um negócio. Seus ladrões, isto devia ser uma casa de oração. E então, como há muito ladrão no meio evangélico e muito pastor ladrão, ainda na semana passada, Jornal Nacional, toda a gente vê o Jornal Nacional. Pastor evangélico, pumba, mais uma, vai buscar. Por isso é que a gente, aqui em Portugal, antes de a gente pregar o Evangelho, tem que desconstruir uma série de coisas. Porque a gente vê que o evangélico é lixo. Porque sempre que a gente ouve falar do evangélico no Jornal Nacional, é o quê? Fez porcaria. E tem a ver normalmente com... Lá foi o pastor evangélico lá na margem sul, veio do Brasil e agora o que é que aconteceu? Alugava os quartos lá na igreja e estavam lá não sei quantas pessoas e ele a sacar o dinheiro às pessoas. Vergonha. Então o que é que aconteceu? Por haverem uns malandros que usam a casa de Deus para fazer dinheiro, o que é que os outros começaram a fazer? Não se pode falar de dinheiro. Escuta, igreja, que as feridas que nós temos e aquilo que nos foi passado antigamente, que os ladrões que nós vimos nunca nos impeçam de viver aquilo que a palavra de Deus diz para a gente viver. Amém? Nunca. Que as feridas do nosso passado, por favor, escutem isto. Que os ladrões que andam por aí a usar da palavra de Deus para fazer de negócio, ou no caso até dos dons espirituais, acontece exatamente a mesma coisa. Então agora a gente vai parar de falar de dons espirituais porque houve aí uns parvos que começaram a utilizar os dons espirituais para abusar das pessoas? Não!
Podemos ser maduros e equilibrados, igreja? Dá para viver num equilíbrio, onde a gente não deixa de falar daquilo que é importante falar. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz assim, a forma como tu olhas para o dinheiro e como tu usas o dinheiro revela o estado do teu coração. Estamos aí ainda? A forma, tu podes dar um amém aí, é que às vezes a gente parece estar aqui numa celebração, a gente chama de celebração e não funeral, aqui ao domingo de manhã. É com um propósito, tu podes dar aí um amém, tu podes bater palmas, tu podes, ok? Igreja, eu oro para que nós estejamos a caminhar sempre para ser uma igreja madura, onde não há problema de nós falarmos daquilo que tem que ser falado segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala muitas vezes sobre dinheiro. Aliás, ela diz uma coisa, que tu não podes ter dois senhores, ou tu serves a Deus ou tu serves o... E que a forma como tu vais olhar para o dinheiro e escuta, gastar o teu dinheiro vai ter diretamente a ver com o estado do teu coração. Eu lembro-me da primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Estão a imaginar o Tuga nos Estados Unidos pela primeira vez. É tudo grande. Queria uma Coca-Cola, 2 litros. Eu fui... Os carros, é tudo grande. Eu lembro-me, primeiro jantar que eu estava a ter lá. Estou a pagar a conta. E lá diz uma coisa interessante. Diz lá, tips. O que é que são tips? Alguém sabe o que é que são os tips? É as gorjetas. Eu assim, o que é isso? O que é esse americano está a fazer? Se o almoço é $15, eu pago $15. Agora está aí $15 mais tips. Igreja, sabem porquê? Porque eles, e não tem a ver com ser cristão ou não, eles conseguiram implementar e construir uma cultura de... O que é que a gente está a falar hoje? Se é crente, dá tips. Não é crente, não dá toda a gente. Toda a gente dá tips. E eu estava a olhar para aquilo como Tuga, porque como Tuga, eu sou mão de vaca, pessoal. O Tuga é mão de vaca. Eu não sei se vocês têm a mesma expressão no Brasil ou noutros contextos. É mão de vaca. Eu fui ensinado que dá é burro, está a dar, custou tanto a receber, vai estar a dar. Que a gente é mão de vaca, a gente não está habituado a dar. Só que isso molda os nossos corações e molda as nossas mentes. E eu, quando chego aos Estados Unidos, eu sou culturalmente confrontado com isso, que é, eles têm o hábito generoso de dar mais do que aquilo que aquele produto vale ou daquilo que eles consomem. Isso começou a moldar um bocadinho a minha cabeça, e à medida que eu fui começando a crescer na palavra de Deus, eu percebi uma passagem muito importante, que está em João 3:27, e que diz assim, quando João está a falar com os discípulos, João Batista, ele diz assim, João respondeu, ninguém pode receber alguma coisa, escutem bem isto por favor, porque isto é um princípio de vida para nós, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Olha aí para a pessoa que está ao teu lado e diz-lhe assim, nada é teu. Igreja, escuta uma coisa, nós não temos nada. Quem é que está aqui que consegue acrescentar 1 minuto que seja à sua própria vida? Deus pode nos levar daqui a 5 minutos, nem a tua vida tu controlas, quanto mais a tua conta bancária. A gente não controla nada, igreja. Então tudo aquilo que nós temos por causa do dom de Deus sobre nós. E sabes o que é que isso simboliza? Gratidão. Tudo aquilo que nós temos e que nós recebemos é fruto da graça, da bondade e do dom de Deus. E sabes porquê que isso muda? Porque muitas vezes chega ao final do mês e nós vamos ter o nosso salário, o nosso ordenado. E sabes qual é que é a diferença entre gratidão e merecimento? É que gratidão é quando nós sabemos que aquilo que nós recebemos é porque Deus é bom. Se nós não partimos da gratidão, nós partimos do merecimento. Sabes o que é o merecimento? Eu trabalhei que nem um cão, eu mereço agora este salário. E se eu mereço este salário, é porque este salário agora é meu. Que é o oposto do que a palavra de Deus está a dizer. Não. Tudo aquilo que tu tens é fruto da bondade e da graça de Deus. E sabem porque é que isso nos molda? Porque quando eu tenho, olha a diferença de mentalidade, padrões do mundo e padrões de Deus. Quando tudo aquilo que eu tenho vem de Deus, eu começo com gratidão. E sabem onde é que a gratidão vai parar? A mordomia. Que é, se tudo aquilo que eu tenho é de Deus, eu apenas sou um administrador daquilo que Deus me dá. Verdade ou mentira? Eu estou tão grato a Deus que isso vai fazer com que o dinheiro não é meu. Eu sou um administrador dos bens que Deus me dá porque o dinheiro é dele e não é meu. Logo isso vai despertar a generosidade. Então não vale a pena a gente estar a falar de generosidade se a gente não aprende o que é gratidão e mordomia. Porquê? Porque o padrão do mundo é este salário é meu. Eu trabalhei que nem um cão, eu mereço isto. Por isso esse ordenado agora é meu. E esse dinheiro agora é meu. E eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu... Então, estamos assim a anos-luz de distância daquilo que são os padrões de Deus e daquilo que são os padrões do mundo. E eu pergunto, quantos cristãos é que há, mas que vivem com o padrão do mundo em relação à sua área financeira?
Não, eu sou crente, eu vou à igreja, mas espera aí, no que toca ao dinheiro, Jesus, eu tenho isto, eu entrego todas as partes da minha vida. Sabem qual é que é a última parte da nossa vida? Uma vez eu estava a falar com um missionário e ele estava-me a dizer, André, sabes qual é que é a última parte do crente que se converte? A última parte, tudo se converte. É a carteira, Monteiro. É a última parte que se vem a converter. Converte o coração, converte a cabeça, o espírito, é tudo. A última coisa que se converte é a carteira. E normalmente porquê? Porque o nosso coração, em vez de estar aqui, muitas vezes está no nosso bolso, igreja. Mas eu acho que hoje nós podemos reverter isso e podemos começar a pensar algumas coisas. Eu quero dar 3 princípios rápidos em relação à generosidade. E o primeiro deles é: uma vida de generosidade não depende da minha condição. Bora lá dizer isso. A minha vida de generosidade não depende da minha condição. Vocês sabem aquelas pessoas que dizem assim, se eu tivesse eu dava. Eu dava, mas eu não tenho. Olha lá. Não estejas à espera de tu teres aquilo que tu achas que tu tens de ter para tu começares a dar. Porque hoje a gente vai aprender isso, sabem com quem? Com uma viúva pobre. Marcos 12, 41, 44 diz, noutra ocasião estava Jesus sentado no templo, em frente da caixa das ofertas e observava como o povo lá deitava dinheiro. Muitas pessoas, toda a gente pode dizer ricas, deixavam grandes esmolas. E nisto chega uma viúva pobre e põe na caixa 2 moedas de cobre com pouco valor. Olha só, havia pessoas ricas que estavam a deitar lá imenso dinheiro. E depois é esta viúva pobre que deixa só 2 moedinhas. E Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, fiquem a saber que esta viúva pobre deitou mais na caixa do que todos os outros. E olha agora, porque eles deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Diz assim à pessoa que está ao teu lado, não esperes para ter, para começar a dar. Não esperes para ter-me. E a pessoa que está, se eu tivesse, eu podia começar a dar. Ouçam, eu não sei quantas moedas é que a gente se calhar tem no bolso ou na conta bancária, mas certeza que há de ser mais 2. Ela tinha 2 moedinhas e Jesus está a dizer, ela deu mais do que estes todos estavam aqui. Porquê, igreja? Porquê é que ela deu mais? Há várias razões, a gente podia fazer uma pregação, um mês de pregações só sobre isso, mas eu quero despertar aqui num ponto, que é, eles deram, essas pessoas ricas, deram daquilo que lhes sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. E eu queria falar aqui de um princípio que é tão importante, que é o princípio das primícias. Está aí alguém? Toda a gente pode dizer isso, o princípio das primícias. Diz-me uma coisa, se eu tiver 10 euros aqui no bolso, 10 euros em 10 moedas, e eu tiro uma dessas moedas, ok? E eu mando essa moeda, eu dou essa moeda, eu oferto essa moeda. Como é que o princípio da lei, e nós já vamos ver a diferença da lei e do princípio, que está na palavra de Deus, como é que esse euro é simbolizado segundo a palavra de Deus? Bora lá, é 1/10. Qual é que é esse 1/10? É o dízimo. Mas se eu der o último euro que eu tenho no bolso, não é o primeiro, se eu der o último, sabe o que é isso? Isso não é o dízimo. Nem tanto é esmola, pode ser esmola, mas também não é esmola. A gente já falou dessa palavra hoje, é gur. Deus não precisa das nossas gorjetas, igreja. Escuta, Deus não precisa das nossas gorjetas. E muitos de nós andamos a dar gorjetas a Deus, a pensar que Deus está feliz com as gorjetas que nós lhes damos, quando nós nunca entendemos o princípio das primícias. Sabes o que é o princípio das primícias? É quando eu recebo, eu dou primeiro. Porque eles deram largas quantias daquilo que lhes sobrava, mas ela deu a única coisa que tinha. Ela dava as primeiras coisas. E sabem quando é que nós vemos isso? Desde Gênesis capítulo 3, no início dos inícios. Gênesis 4, aliás, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: ao fim de um certo tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de produtos da terra e Abel ofereceu, olha só, as primeiras e as melhores crias. Caim deu uma oferta. Se calhar até mais porreira, se calhar até melhor, se calhar até mais assim pomposuda, se calhar até mais extravagante. Mas Abel fez uma coisa, ele deu as primeiras e as... Escutem, igreja, por favor, ele deu as primeiras e as melhores. E aqui nasce o princípio
das primícias que nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento todo. Nós vamos, mas é só o Antigo Testamento. Não, nós vamos entender como Jesus cede a lei no Novo Testamento em relação a tudo aquilo que está no Antigo Testamento e já vamos ver isso. Mas aquilo que eu gostava de despertar é que a primícia revela fé e dependência. É fácil dar a Deus quando a gente chega ao final do mês e temos aquilo que sobrou. Está aí alguém? Eu vou dar, seja dízimo, seja 2 décimos, seja 3 décimos, seja nada, é fácil nós darmos quando nós temos. Só que não foi isso que essa viúva pobre fez. Ela disse, olha, o primeiro e o melhor que eu tenho, que por acaso até é tudo aquilo que eu tenho, eu vou dar. Escuta, não deixes que a tua dependência e que o teu controle financeiro te façam ou te impeçam de viver uma vida generosa que Deus te chamou para viver. Sabem quais é que foram os maiores milagres financeiros que eu vi na minha vida? Foi quando eu dei primeiro. Porquê? E isso não tem nada a ver, como nós já vimos, com fazer negócio com Deus. Sabe o que é fazer negócio com Deus? É dar um a Deus que Deus te vai dar 2. Sabe o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Dá e Deus não vai deixar que falte. Isso é Evangelho. Não é negócio com Deus. Então o princípio das primícias é quando eu recebo, eu dou primeiro a quem? A Deus. Porquê? Porque Deus é o primeiro e o mais importante. Então aquilo que tu dás, escuta uma coisa, aquilo que tu dás a maior atenção é aquilo onde tu estás mais focado, é aquilo em que tu amas mais. Se o teu filho te chamar, tu não vais lá, ainda que tu estejas a fazer alguma outra coisa. Porquê? Porque ele é o mais importante. Escuta, aquilo onde nós colocamos as nossas primeiras forças, as nossas primeiras finanças, os nossos primeiros pensamentos, é isso que controla a nossa vida, e a palavra de Deus vai estar a falar sobre o princípio das primícias versus aquilo que sobrava. E ao falarmos de primícias, ao estarmos a falar daquilo que é primeiro, nós estamos a falar também do princípio do dízimo. E agora eu quero falar sobre isso para ficar claro para todos. Qual é que é a diferença entre a regra do dízimo e o princípio da generosidade? Escutem, Jesus excede a lei em tudo. Querem que eu vos dê um exemplo? Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus. Jesus vai dizer assim, ei, vocês conhecem a lei. E o que é que diz a lei? E vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, não cometas adultério, verdade ou mentira? É o que a lei diz, é o que a regra diz, não cometas adultério. Mas aquele que olhar para uma mulher com os olhos com segundas intenções, já cometeu adultério no seu coração, o que é que ele faz? Ele excede a lei. Porque ele próprio disse, eu não vim para anular a lei, mas eu vim para lhe dar cumprimento. Então ele chega e ele diz assim, pessoal, eu quero dar cumprimento à lei, e vocês estão fixados em regras. Esqueçam as regras, vamos viver por princípios. Eu vou exceder e mostrar-vos como é que se completa a lei, mostrando-vos que a lei se excede em tudo. Querem mais um exemplo? Foi dito, ama o próximo, mas odeia o teu inimigo. Porém eu digo, amem os vossos inimigos. O que é que ele está a fazer? Ele excede a lei. E tantas vezes ele vai estar a fazer isso. Foi dito na lei, olho por olho e dente por dente, certo? É o que a lei diz, mas eu vos digo, quando terem uma bofetada na parte direita, dá a tua. Escutem, igreja, Jesus excede a lei em todos os pontos que ele vai estar a falar no Sermão do Monte e não fica por aí. Querem ver um exemplo de generosidade tão grande? Quando nós olhamos para o início da igreja primitiva, diz que eles davam, uma palavra simples, tem 4 letras, diz que eles davam tudo. E nós andamos aqui a falar ainda em tenho que dar o dízimo ou não. O que é isto? Ainda estamos nós presos a regras quando Jesus vem exceder os princípios. Escuta, igreja. Eu vejo tanta gente ainda a falar de conversas e de regras que já estão lá, tipo, regra do dízimo. Ninguém é obrigado a dar. Escuta, a palavra de Deus diz isso, ninguém deve dar por obrigação, mas com alegria no seu coração. E eu envergonho de ver em tantas igrejas e tantos pastores que obrigam as pessoas a terem que ter certos comportamentos como se eles próprios estivessem a estabelecer a lei. Quando Jesus veio e Ele está a exceder a lei, escutem, o dízimo não é uma coisa que seja obrigado a dar, o dízimo é a nossa decisão. E não tem a ver com o dízimo, com a regra do dízimo, porque nós já não estamos agora no tempo da regra, não estamos no tempo do princípio, estamos no tempo da graça. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nem o dízimo eu dou, alguma coisa está mal no meu coração. Está aí alguém? Só para ficar claro, a questão não é se eu dou o dízimo ou não, a questão é, tu nem sequer dás o dízimo. Ganda mão de vaca, meu. Com caneco,
Nem o dízimo dá. Então, enquanto alguns estão a falar assim, eu tenho que dar o dízimo, eu vou dar o dízimo ou não, e andar a ter discussões de bebés, eu tenho que dar, a igreja é negócio, isso e não sei o quê. Não, mano. Deus não precisa das nossas gorjetas, Deus não precisa do nosso dinheiro. Tu precisas de aprender a ter um coração generoso para te libertares do escravismo que tu tens do dinheiro. É só isso. Porque o dinheiro vem camuflar só o controle que tu tens sobre a tua carteira, é só isso. E quantos de nós é que não temos vidas travadas a nível financeiro, a nível emocional e a nível espiritual, porque nós queremos controlar as nossas financeiras? Ser livre hoje no nome de Jesus, meu. Que o dinheiro nunca mais controle nada na tua vida. Que o dinheiro nunca mais controle tu teres que fazer as horas extras todas para ganhar mais 100 euros e faltares à igreja e não estás com os teus filhos. Isso é uma vergonha, igreja. Para ficar claro. Porquê? Porque nós dizemos o que é mais importante é o dinheiro, não é Deus. E há pessoas que lhes custa ouvir isso. Paciência. Paciência. É difícil nós aceitarmos o evangelho que está aqui, em que Jesus está a dizer: não se preocupem com o dia da manhã. Não estão a ver? Não estão a ver as flores aí no campo? Não estão a ver os pássaros lá em cima? E Deus não lhes dá de comida? Vocês não são mais importantes que os pássaros, igreja? Então porquê é que vocês continuam a preocupar? Tenham um coração generoso. Dá! Então eu queria que isso ficasse esclarecido por todos. Porque ao longo do meio evangélico e aqui na igreja também, ouve-se muitas... Então, mas e o dízimo? Como é que é? Esquece o dízimo, por amor de Deus. Esquece a regra do dízimo. Dá! Escutem, o dízimo é o princípio da generosidade. Na igreja primitiva eles davam tudo. Eu vou repetir. Tudo. Eles vendiam as suas casas e davam a quem tinha mais necessidade. Tudo. E nós ainda andamos aqui a discutir, será que eu vou dar o dízimo ou não vou dar o dízimo? Igreja, para o cristão que vive uma vida generosa, isso é o básico. Porque Jesus veio a exceder a lei. Só que sabem o que é que acontece? Porque nós ouvimos a igreja do negócio e porque nós ouvimos o padrão do mundo que é retém, o crente sente-se desorientado. Porque ele pensa que quando ele está a ofertar, está a ser enganado pela igreja ou por um pastor que é maluco ou qualquer coisa. E quando ele não dá, está a seguir o padrão do mundo, então ele sente-se confuso. Escuta, vive uma vida generosa. E a vida generosa começa assim, quando nós começamos, pelo menos, a dar o dízimo. Uma vida de generosidade não depende da minha condição. Escuta, uma vida e pessoas generosas dão com um coração de alegria. A palavra vai dizer isso. 2 Coríntios 9,5. Deem, pois, com generosidade e não com avareza. Com efeito, quem pouco semeia... Queres mais um princípio para a tua vida? Quem pouco semeia, pouco poderá recolher. Mas quem semear, muito há de colher ou recolher. Princípio básico da vida cristã. E sabem uma coisa? Eu acho que nós, e olhando para o contexto evangélico em Portugal, se calhar nós temos colhido pouco porque a gente tem semeado pouco. E sabem uma coisa? Isso é alguma coisa que eu tenho aprendido tanto com os Estados Unidos como com os brasileiros. Em Portugal nós não somos assim. Eu aprendi a generosidade quando eu saí daqui, quando eu comecei a viver com outras culturas, porque nós aqui não temos essa cultura de dar. Porque o padrão do mundo, de um país que tem 1000 anos, como vocês sabem, Portugal não é como os Estados Unidos, tem 150 anos. Sabem que os Estados Unidos têm 150 anos de independência. Portugal tem 1000. 150 para 1000. Há um padrão enraizado dentro desta cultura. E nós vamos orar hoje no nome de Jesus para que todas essas cadeias a nível financeiro possam cair em nome de Jesus. E para que nós possamos começar a ser um país generoso. Que vai colher muito. Escutem, quando nós começarmos a dar como nós nunca demos, nós vamos começar a colher como nós nunca colhemos, igreja. Nós vamos começar a colher e a ver coisas que nós nunca vimos antes, porque nós vamos começar a dar como nós nunca demos. Só que temos que começar. Temos que começar com uma cultura de generosidade, a dizer, eu estou aqui, eu vou contribuir para a obra de Deus. Pessoas generosas dão com um coração de alegria. Terceiro e último ponto, pessoas generosas dão sem esperar recompensa. Já tu recebeste alguma coisa de alguém e tu viste, este está-me a dar alguma coisa porque quer alguma coisa de volta. Já aconteceu alguém que está aí? Alguém te deu alguma coisa, quando a esmola é grande, o pobre... Oh, eu já vi esta história em algum lado. Espera aí, ele está-me a dar alguma coisa, mas é porque ele quer alguma coisa. Mas escuta, pessoas generosas dão sem esperar recompensa. Queres um exemplo disso? Lucas 14, versículo 12 até ao versículo 14. Vou pedir ao grupo de louvor para subir entretanto. Diz assim, depois dirigiu-se àquele que o tinha convidado. Estas são as palavras de Jesus e diz assim,
quando ofereceres um almoço ou um jantar, alguém gosta de oferecer almoços ou jantares? E Jesus está assim a dizer, quando tu ofereceres um almoço, quando tu ofereceres o jantar, olha agora, não convides os teus amigos. Eu vou repetir. Quando és um almoço lá em tua casa, quando és lá um jantar em tua casa, olha o que é que Jesus está a dizer, Monteiro. Não convides os teus amigos. Não faças isso. Nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não tenham por sua vez que te convidar a fim de te compensar. Porque não são só os outros que fazem isso connosco. Quantas vezes é que nós já não fizemos isso? Quando deres uma festa, convida-os... Bora lá dizer isso, igreja. Quando deres uma festa, convida-os... Convida os pobres. Os inválidos, os coxos e os cegos. Assim serás feliz, porque esses não têm com que te recompensar. Mas serás recompensado por Deus na ressurreição dos justos. Igreja, a generosidade não é a nossa obrigação, é a nossa decisão. Eu escolho dar, porque muito me foi dado. Eu escolho dar. Sabem porquê? Porque eu merecia estar no inferno agora por tudo aquilo que eu fiz na minha vida. E era o último que devia estar aqui em cima a pregar depois das coisas que eu disse e depois das coisas que eu fiz. Mas pela misericórdia de Deus ainda estou cá. Então eu vou viver o resto da minha vida a dar o que é nada comparado com aquilo que Deus me deu. Eu recuso-me a ser um egoísta da forma como eu fui educado. Eu recuso-me a deixar ser controlado pelo dinheiro como eu já fui uma vez no início dos meus 20. Em que toda a perspectiva da minha vida era ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. E não há nada de errado ter dinheiro. É bom ter dinheiro. É mau ser controlado por ele. É só isso. E o que eu acredito que Deus nos quer convidar hoje é nós sondarmos os nossos corações e a percebermos assim, será que eu tenho tido um coração generoso? E que Deus possa abrir corações esta manhã para dizer, começa a semear como tu nunca semeaste para colher aquilo que tu nunca colheste. E enquanto o grupo de louvor vai estar a cantar essa próxima canção, eu gostava que nós tirássemos 2, 3 minutos e que nós ficássemos no nosso lugar a fazer esse tempo de reflexão, porque se nós não refletirmos aqui e agora, se calhar nós não vamos refletir mais hoje ou no resto da semana. Tira tempo para ouvir Deus e para Deus te dizer, Deus, como é que eu posso começar a ser realmente generoso com o meu tempo, com o meu talento e com as minhas finanças? Abre oportunidades, torna claro na minha vida, Senhor, como é que Tu queres que eu tenha uma vida generosa. Deus, nós oramos agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, para que nós nunca mais sejamos atados pelo controle do dinheiro, pela conta bancária e pelas nossas finanças. Senhor, ajuda-nos a ser generosos com o nosso tempo, Pai. Ajuda-nos a darmos a nossa presença àquilo que realmente mais importa nesta vida, Pai, que é tempo contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajuda, Pai. Tu colocaste todas as pessoas que estão aqui dentro, Senhor, agora, com um dom e com um talento, Senhor. Senhor, que elas vão por esta cidade de Aveiro, Deus. Alimentar aqueles que não têm comida, Pai. Dar copos de água àqueles que têm sede, Senhor. Vestir aqueles que estão nus, Pai. Hospedar, Senhor, aqueles que não têm casa. Deus, ajuda-nos, Pai, a sermos generosos também com as nossas finanças. A não sermos agarrados ao dinheiro e controlados por Ele, Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que nós temos foi-nos dado do céu, é isso que João 3,27 diz, Senhor. Ajuda-nos a sermos bons mordomos, Deus, dos bens que Tu nos dás, Pai. Para que nós possamos ver uma vida realmente generosa para a Tua glória e que o nosso tempo, os nossos talentos e as nossas finanças sejam um reflexo, Senhor, do amor que nós temos por Ti, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui, cada família que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Vamos tirar tempo para orar.